Bem-vindos, damos início ao terceiro episódio da temporada 3 do podcast de Oncologia, continuando a falar sobre o cancro do pulmão. Se no primeiro episódio e também no segundo episódio falamos sobre a prevenção, o diagnóstico precoce, o tratamento e o diagnóstico do cancro do pulmão, hoje vamos abordar a importância da equipa multidisciplinar no tratamento do paciente com cancro do pulmão. Como convidados temos a nutricionista Ana Rita Horta e o especialista em exercício físico Duarte Silva e a moderar, como habitualmente, a doutora Magda Cordeiro. Bem-vindos a todos. Obrigada, Anélia. Boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Oncologia do Grupo HPA. Como sempre vimos a repetir, é um projeto que muito orgulhosamente fazemos em parceria com a Rádio Lagoa, aqui de certa forma a apoiar as rádios locais da nossa região e onde temos trazido convidados muito especiais, também do Algarve, que fazemos questão de o fazer, desta vez para falar sobre um tema que para mim é muito caro e que ocupa grande parte da minha vida, tanto pessoal como profissional, que é precisamente abordar o suporte não médico dos doentes que são diagnosticados e tratados com cancro do pulmão. Para isso temos dois convidados muito especiais para mim, já tivemos a oportunidade de nos cruzarmos em projetos e foram projetos muito prazerosos e muito gratificantes. A nutricionista Ana Rita Horta, que colabora connosco nas unidades do Algarve do Grupo HPA, o Duarte, que já nos cruzamos em alguns projetos e foi muito interessante com uma resposta muito boa do público e por isso decidimos trazê-los cá hoje. Obrigada pelo convite. Obrigada. É um prazer para nós, é um prazer para mim estar aqui com vocês e vamos então dar aqui início à nossa conversa. Bora. Começamos contigo, Ana Rita. No cancro do pulmão, em particular, quais é que são os desafios nutricionais que tu encontras mais frequentes quando tratamos estes doentes e que impacto é que esses desafios têm na evolução clínica dos pacientes que encontras na tua consulta? Olha, o que acontece muitas vezes é que antes do próprio doente chegar, ele já traz, aliás, este tipo de cancro é muito agressivo e muitas vezes o doente quando chega já traz um processo de déficit energético, já traz baixo peso, às vezes já traz anorexia, portanto já traz ali várias situações que nos vão afetar, não é? Não só no planeamento do plano nutricional, como também no próprio prognóstico e da evolução da doença. Então temos que avaliar o estado nutricional daquele doente antes de qualquer coisa, portanto é muito individual como tudo, não é? Obviamente. Mas muitas vezes nós encontramos pessoas já com, como eu disse, anorexia, muitas vezes têm dificuldades devido à tosse e os sintomas persistentes de disfagia também, dificuldades a engolir, a mastigar, a salivar e por isso é de facto o protocolo alimentar ou a terapêutica alimentar tem que ser muito taco a taco, sabes? Tem que ser muito individualizado e depende muito daquilo que... E depois é assim, aquilo que nós sabemos, na teoria, é uma coisa, o ideal é uma coisa e às vezes a prática é outra, não é? Tem que fazer aquilo que é possível e nem sempre aquilo que é o ideal. Então, os desafios são grandes. E um programa muito personalizado, não é? Imagino. Tem que ser, porque é muito individualizado, depende muito... Agora, o que nós sabemos é que quando o doente chega e não tem, por exemplo, sintomas de anorexia, caquexia, ainda tem uma boa massa muscular, por exemplo, o prognóstico é muito bom, a tolerância à própria medicação é bem melhor, os sintomas derivados disso são menores, então é sempre muito mais fácil, vá lá, quando o doente nos chega com um estado nutricional mais equilibrado. Sim. E na tua perspectiva, qual é que é a intervenção nutricional concreta que deve começar para ser verdadeiramente eficaz nestes doentes? Para já tem que começar com uma avaliação nutricional, não é? Quando chega até mim, perceber quais são as deficiências nutricionais que já traz, o estado metabólico, qual é a terapêutica que já foi implementada a nível, não é, do médico oncologista, se tem o uso ou se está a pensar fazer exercício físico, ou se já faz, ou se não, mas o básico é a avaliação da composição corporal, biofísica e nutricional, juntamente com a parte bioquímica. Portanto, é estudar.
É estudá-lo primeiro. E depois de estudá-lo primeiro é que vamos fazer a intervenção. Tem que ser intervenção, muitas vezes, além da nutricional, com suplementação, e aí com também o uso do exercício físico, que para mim é considerado um suplemento, é um complemento, faz parte, mas a terapêutica tem que ser aqui muitas vezes também utilizando os produtos alimentares, os substitutos proteicos, por exemplo, não é, da própria refeição, para dar um reforço de proteína, para ganhar mais massa muscular, ou pelo menos para evitar perder mais ainda, se não for possível ganhar ou preservar, mas é um plano alimentar que entra com muitas estratégias também. Sempre doente a doente e de acordo com a evolução do caso em si, não é? Porque eles muitas vezes começam de um ponto e conforme vão fazendo tratamentos, esse status, os dados biométricos do doente vão mudando. Vão mudando, sim. Sim. Uma adaptação muito exigente da vossa parte. E é importante avaliar, se possível, de mês a mês, no mínimo, não é? Só que é tal coisa, nós até conseguimos avaliar e traçar um plano, mas ao fim desse mês as coisas podem ser diferentes e ter que definir novamente. E que tipo de intervenção tu achas que tem mais impacto em doentes que estão a perder peso? Que para nós muitas vezes é o desafio principal, não é? Porque nós, quando administramos os nossos tratamentos, nós medimos o peso sempre, em cada ciclo, porque conforme o peso e a altura, as doses dos medicamentos mudam, não é? Portanto, para nós, a perda de peso tem um impacto grande depois na toxicidade, na tolerância e consequentemente, na adesão aos tratamentos. Portanto, qual é que tu achas que é a intervenção que pode ajudar mais a evitar essa perda de peso e consequentemente, a perda de eficácia dos tratamentos? Reforço proteico. Porque muitas vezes também existem já sintomas, não é? Obviamente nós sabemos quais são os sintomas associados à quimioterapia, e então muitas vezes as náuseas, os vómitos, a boca seca, portanto as diarreias, isso, por mais vontade que a pessoa tenha cumprir um protocolo alimentar desenhado e acordado entre duas pessoas, entre mim e o paciente, mas depois a prática pode mudar. Então as estratégias têm que passar por exemplo, se tem dificuldades a mastigar, ou pelo menos a engolir, a deglutir, ou se não tem muito apetite, então nós temos que fazer um plano mais ou menos de consistência, imagina, pastosa, não é? Onde temos que ter estratégias alimentares, onde a pessoa em cada refeição consiga ter os macronutrientes e os micronutrientes. Estamos a falar de proteínas, gordura e hidratos de carbono. Sabendo que o doente está com cancro, e o cancro é muito esperto, não é? As células tumorais são muito inteligentes. Eu costumo dizer que às vezes andam com um manto da invisibilidade, as sacanas conseguem descobrir qual é o ambiente onde elas estão e adaptam-se e mudam a estratégia. Então, a parte alimentar também tem que jogar com várias estratégias. Aqui, se um doente tiver menos peso, obviamente não vamos utilizar um jejum intermitente. Se estiver com falta de massa muscular, não vamos fazer uma dieta cetogénica. Portanto, nós temos várias teorias. Há várias estratégias na mesa que são válidas, mas não são válidas para toda a pessoa, nem para todo o paciente. Então, se tem baixo peso, é aquilo que nós vemos mais, por exemplo, o pequeno almoço, não sei se posso já entrar a matar com uma receita logo aqui, mas, por exemplo... Muito importante os exemplos, porque quem nos assiste lá em casa, pois, o que tem à frente são exemplos. Pois, exato, a parte prática, sim, a parte prática. Então, por exemplo, dificuldade às vezes, ou até aftas, né, ou os mucositos, e portanto, às vezes até é interessante fazer aqueles bochechos de aloe vera, não beber, se houver toxicidade hepática, a aloe vera não é aconselhável ser bebida, mas fazer uns bochechos de aloe vera antes e depois cuspir literalmente aquilo, dá pena, dá dó, mas pronto, o efeito é para a mucosa oral. E depois fazer, por exemplo, uma coisa que é muito bem tolerada, é umas papas de millet. Porquê o millet? Porque é um cereal que é muito fácil de ser digerido, é muito bom para o estômago e para o intestino, o pulmão não se ofende, não fica agredido nem ofendido, e portanto aqui, por exemplo, uma opção, também se pode utilizar a papa da aveia, por exemplo, mas o millet, de facto, para a parte gastrointestinal é muito mais facilmente digerido. Só que tem tudo uma parte chata naquilo que eu digo, que eu já estou habituada a isto, que há sempre um senão, tem que ser demolhado, os cereais têm que ser demolhados. Então a gente compra o grão de millet, demolha, não é? Ali por menos 1 ou 2 horas, e depois pode cozê-lo numa bebida vegetal. Numa bebida de arroz, ou numa bebida de amêndoa, ou numa bebida de coco, sem adição de açúcar. Eu costumo dizer que quando nós compramos as bebidas vegetais, nós temos, com qualquer coisa, a gente tem que dar a volta ao pacote e ler os ingredientes que lá estão. Eu costumo dizer que só tem que ter 3 ingredientes, que é a água, o arroz, ou a aveia, ou a amêndoa e sal. Mais nada. Pronto. A partir do princípio que a gente compra uma bebida dessas vegetais, geralmente quando nós compramos com a marca bio, à partida deve ser de melhor qualidade, sem tantos aditivos. Então cozinhamos o millet, geralmente é como o arroz.
uma de milê, 2 de água, uma de arroz, 2 de água, só que em vez de água utilizamos uma bebida vegetal para dar mais cremosidade, dar mais aporte calórico, só que o que é que falta aí? Falta sabor. Ninguém merece também estar a comer isto sem um paladar, porque às vezes também há alterações no paladar, não é? Muitas vezes. Então, o que é que a gente pode pôr? Se for bem tolerada, podemos pôr um pau de canela nessa papa, não é? Uma casca de limão, só que faz falta a proteína. Então aí nós utilizamos muitas vezes as proteínas em pó, de origem vegana, por exemplo, sem muitos aditivos, ou melhor, sem aditivo nenhum, só mesmo, geralmente quando nós procuramos uma proteína vegana, tem que ter 3 constituintes. Geralmente a gente encontra proteína de ervilha, ou de arroz, ou de cânhamo, mas a vegana tem que ter 3 no mínimo. Então, eu sei vários nomes, mas não sei se posso dizer aqui, mas pronto, uma proteína com 3 constituintes na sua composição, pomos lá para dentro uma colher de sopa desta proteína, que pode ter aroma ou não. Depois falta o aporte mais calórico de gordura, podemos pôr, por exemplo, uma colher de sopa de manteiga de amêndoa, não utilizar amendoim nunca. Então, a bebida vegetal, a canela, o limão, o milê, a proteína, o que é que faz mais falta? Estava a dizer, a proteína. E depois podemos acrescentar uma fruta, por exemplo, para dar sabor, uma banana, ou sei lá... E associar aqui as fibras com os carbonos, os hidratos Exatamente, de carbono sim, saudáveis. sim. E temos ali uma papa que é boa, é bem tolerada, não exige muito esforço da mastigação. Eu faço muito não faço muito milê, mas faço aveia, em 2 pequeno almoço foi as papas de aveia com a proteína e a canela e não sei o quê, aquela coisa toda. E temos aqui um pequeno almoço agradável, saudável, fácil de ser digerido e bem tolerado, não é? Os Principalmente para ser bem... que o doente precisa para não Os macro e os peso. micro, sim. Quer dizer que basicamente a tua consulta é uma espécie de livro de culinária, mas personalizado, não é? Pois eu espero bem que sim, eu tento, mas sabes o que é que limita muito? É quando a pessoa vem, quando a doença já está instalada e já está a ter os sintomas que nós sabemos quais são, é muito difícil a pessoa mudar hábitos. Já é difícil mudar hábitos quando está saudável, não é? Quando não tem nada a puxar por si, pela parte metabólica e tudo mais. Imagina com uma doença instalada mudar hábitos. E já desnutrido. E já desnutrido. Essa aí deve ser a principal. Não é fácil, por isso é que eu estou a dizer, uma coisa é o ideal, outra coisa é o possível. E vamos tentando fazendo o possível com a realidade do doente, não é? É isso mesmo. Isso é o principal. É isso mesmo, Duarte. O doente que tem um cancro do pulmão, na maior parte das vezes, sobretudo porque os tipos de cancro do pulmão mais frequentes depois induzem dispneia, falta de ar, cansaço, uma limitação funcional. Tendo em conta isto, que partimos deste tipo de doente, qual é que seria para ti o tipo de exercício seguro e viável neste contexto? O que é que tu dirias a um doente que te aparece nesta situação? Sim, a pergunta é complicada, mas se tivesse de responder de forma simples, diria que todo o tipo de exercício é seguro e traz algum benefício. Portanto, claro que existem tipos de exercício físico que são mais arriscados do que outros, mas esses também, os mais arriscados, tendem a ser os que nos potencialmente podem trazer maior benefício. Portanto, eu acho que, a meu ver, o importante não é tanto o tipo de exercício que a gente vai fazer, mas sim o exercício ser personalizado, tem de ser adequado à pessoa, e a dose de exercício não ser excedida nem a menos. Tem de ser uma dose de exercício indicada para aquela pessoa naquela fase de tratamento, por exemplo. Portanto, o mais importante será esta parte de controlar a dose e ser adequado o exercício. À pessoa em concreto, não é? Que tem já feito. Tem de ser adequado à pessoa em concreto. Personalizado. Mais especificamente para o doente com cancro do pulmão, eu vou destacar aqui 3 tipos de exercício, que é o exercício respiratório, que é relativamente seguro de aplicar, o exercício cardiorrespiratório e o treino de força. Esses tipos de exercícios podem nos trazer alguns benefícios, a nível de capacidade funcional, de redução de fadiga e da redução da falta de ar, da dispneia. No treino respiratório podemos utilizar várias estratégias, como a expiração forçada, a respiração diafragmática, entre outras. No treino de força, aqui representa um papel importante, até há pouco estava a dizer aqui a Rita, que
que há uma base que a gente tem de construir de massa muscular, que quanto melhor estiver, melhor a gente aguenta os tratamentos, e isso é uma verdade bem grande. Se a gente conseguir iniciar o exercício já, mesmo não estando doentes, era o ideal. Agora, depois quando surgir um problema como o cancro do pulmão, também podemos iniciar o exercício nessa fase, mas tem de ser muito mais controlado as doses, e convém ser com acompanhamento até. No treino cardiorrespiratório, nós temos as sugestões para fazer entre 150 a 300 minutos semanais de exercício cardiorrespiratório de intensidades moderadas. Portanto, isto aqui para sabermos a intensidade, vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, a gente combina fazer uma caminhada com um familiar nosso e vamos tendo uma conversa naturalmente, nós vamos acelerar o passo até ao ponto em que conseguimos manter essa conversa. Portanto, quando nós aceleramos o passo ao ponto que o esforço já nos obriga a ter de parar a conversa ou de responder com frases curtas ou palavras, já estamos a entrar numa intensidade vigorosa. Portanto, e a minha sugestão é para que as pessoas que estejam a iniciar, principalmente que estão com o cancro do pulmão ou a fazer tratamento, que fiquem nas intensidades moderadas e consigam ser capazes de manter essa conversa, né? É um bom indicador para sabermos que estamos numa intensidade relativamente segura para trabalhar. Portanto, sei que isto são conceitos muito complexos e complicados, mas ao longo do tempo, se a pessoa se for introduzindo ao exercício físico, vai começando a perceber melhor como é que funciona o próprio corpo e consegue perceber e gerir melhor estas situações. Claro que isto são recomendações gerais, portanto o ideal mesmo é que a pessoa se aconselhe com um profissional do exercício, neste caso para fazer a programação dessa rotina de treino. Portanto, se houver alguma questão a esclarecer de algum ouvinte que faça chegar a pergunta, que terei o gosto em responder. Portanto, sempre um trabalho muito personalizado, tanto da nutrição como do exercício físico. Nós, como sabem, alguns destes doentes, infelizmente, quando nos chegam e quando vos chegam, já são doentes que estão numa fase avançada, que têm metástases, muitas vezes nos ossos, ao nível cerebral, não por isso deixam de fazer os seus tratamentos. Quais é que seriam as adaptações específicas que tu recomendarias nestes casos em concreto? Podem continuar a fazer exercício? Que tipo de exercício? Sim, podem continuar a fazer exercício. Quando as metástases, ou seja, quando as células doentes já espalham para outras zonas do corpo, como por exemplo órgãos ou os ossos, temos de ter algum cuidado, principalmente ao exercício que representa maior impacto para o corpo. Portanto, pegando no exemplo da metástase óssea, aquelas mudanças de direção bruscas faz com que entre uma força maior no nosso corpo, e então um osso que não está capaz, que está doente, que está, entre aspas, já a apodrecer, já não tem a capacidade de absorver e libertar energia como um osso saudável. Então aí é que pode haver a fratura. Através do relatório médico, ou de falar diretamente com o médico ou a médica que está a acompanhar esse utente, a gente consegue perceber em que zonas, por exemplo, da metástase óssea, em que zonas do corpo é que elas estão. Pode aparecer na região lombar, nas vértebras, nas ancas, fémures. Sabendo disso, e depois através de uma avaliação das amplitudes de movimento, da capacidade de contração muscular nessas amplitudes, em princípio nós conseguimos gerir o risco bem de não haver fratura. Portanto, não é ideal exercício físico que implique saltar, corrida, por exemplo, ou movimentos bruscos de mudança de direção, não serão os ideais. A nível desportivo, sabemos que há algumas pessoas que já praticam algum desporto ou vão jogar a futebol à quarta-feira à noite, né? E isso pode ser um momento para eles bastante importante. Portanto, esse tipo de esportes exige algum contacto físico,
o que também aumenta o risco de fratura. Se nós conseguirmos, através da modificação do ambiente, contar a nossa situação a quem está a jogar connosco, aos nossos amigos, e gerir ali os momentos onde possa haver impacto e contacto, e se a pessoa própria souber gerir, não exceder os seus limites lá. Deixo aqui a pergunta no ar, né? A que ponto não seria viável, sendo que para a saúde mental dessa pessoa é importantíssimo, né? Para a saúde social dela também, então é tudo muito personalizado, de facto. Os prós e os contras, não é? Claro. E também aquilo que é importante para o próprio doente em si, não é? Se ele já é uma pessoa que está habituada a fazer essa atividade física e retira qualidade a esses momentos que partilha, como é que nós podemos subtrair isso, não é? Porque nós, basicamente, os oncologistas e os cirurgiões o que fazem é oferecer tempo aos doentes, não é? Mas esse tempo não vale nada se não for preenchido com qualidade, não é? E aí estão vocês, aí por isso é que precisamos da vossa ajuda e da vontade do doente, onde nós acho que nunca podemos esquecer-nos disso, não é? Dessa componente. E, em concreto, no cancro do pulmão, quais é que são os benefícios que tu apontarias, benefícios concretos, que podemos atribuir ao exercício físico como vantagens? Fisiológico, toxicidade, adesão, tolerância, o que é que tu apontarias como benefícios concretos? Existem bons benefícios em relação a isso, até existe alguma evidência de moderada a alta até de que o exercício pode mitigar estes efeitos adversos aos tratamentos que muitas vezes são aplicados. A nível da toxicidade cardíaca, neuropatias periféricas, muitas vezes induzidas pela quimio, dispneia, a falta de ar ou alguns déficits cognitivos são alguns pontos em que o exercício pode ajudar. Sabemos que os doentes respondem melhor ao tratamento, é um tratamento agressivo, conseguem recuperar o organismo com maior rapidez entre sessões e mesmo após o finalizar das sessões de tratamento. O exercício pode aumentar a nossa chance de sobrevivência. Sabemos que o cancro do pulmão é bastante, em fases avançadas, é bastante mortífero, e pode diminuir o risco de recorrência, ou seja, de voltarmos a ter um cancro após um tratamento bem sucedido. Portanto, em jeito de conclusão, a prática de exercício na dose adequada não só não prejudica, como nos vai ajudar a manter a autonomia e a qualidade de vida durante este período complicado. Sabendo disto, o exercício é uma ferramenta bastante poderosa para a nossa saúde e deve fazer parte da nossa vida sempre e não apenas quando estamos doentes. Portanto, quem nos estiver a ouvir, comece já a praticar e não espere para estar doente para abrir os olhos e começar. Faça já a sua reserva muscular e mais vale prevenir do que remediar. Portanto, não é só a pessoa que já faz atividade física continuar a fazer, se for deparada com um diagnóstico, como se não fazia antes, que é seguro fazê-lo e é seguro sempre monitorizado por um especialista em exercício físico e acompanhado com a sua equipa médica, não é? Sem dúvida, a consulta de exercício, muitos profissionais de exercício eles oferecem a consulta, portanto, a consulta inicial, portanto, as pessoas, o que eu deixo de mensagem é que as pessoas abordem os profissionais. Se for um profissional que já tem alguma experiência ou algum conhecimento nessa área, melhor ainda, é que abordem e façam as perguntas e vão lá mesmo tentar perceber como é que a coisa funciona, desafiem-se e que não perdem nada. Então aqui, mais ou menos em jeito de conclusão, aqui, fazendo uma perspectiva integrada, Ana, nestes doentes de cancro do pulmão, que muitas vezes, como sabemos, têm este prognóstico reservado, com uma mortalidade elevada, qual é que seria a mensagem que tu lançarias para convencer os colegas, médicos, pessoas, toda a equipa que rodeia um doente com cancro do pulmão, convencê-los de que estas intervenções de nutrição, exercício físico, não são opcionais, mas sim essenciais? O que é que tu dirias, assim, bem, para sem já, pensar muito? No mundo ideal, eu não necessitaria de convencer. Certo. Isso era espetacular. Ou seja, principalmente os profissionais da área, não é? Ter que convencer os profissionais da área já incomoda um bocadinho, mas pode ser necessário, não tem mal. Eu visto a camisola. Agora, muito importante
é a pessoa procurar, não é? E os profissionais aqui têm que dar as respostas, porque se os profissionais também não têm este conhecimento mais amplo e o doente não tem essa amplitude para ir à procura de respostas e a motivação, onde é que a vai buscar? Agora, uma coisa é certa, existe aqui uma certa responsabilidade. Como é que eu te explicar? A pessoa não tem culpa, não é isso, mas quando recebe, seja do pulmão, eu sei que hoje é mais virado para o pulmão, mas quando recebe um diagnóstico destes, o que eu vejo é que a pessoa sente quase uma responsabilidade de fazer alguma coisa. A grande maioria das pessoas não deixar apenas nas mãos dos oncologistas, e muito bem, irem à procura de respostas, não é? Agora, só para pegar aqui uma coisa que eu acho importante, que estavas a dizer, era que na parte do exercício físico, como a célula tumoral, ela é muito esperta, ela é muito inteligente, ela adapta-se ao meio, aos nutrientes que tem. O exercício físico, o que é que ele vai fazer? O exercício físico é como se fosse fazer aqui desvios metabólicos de certos nutrientes que, em vez de irem alimentar a célula tumoral, passam a ser redirecionados para a massa muscular. Então é como se o exercício físico ajudasse aqui a condicionar um bocadinho o fuel, o combustível, para que as células tumorais não dependessem tanto daquele combustível. Então, por isso é que é tão importante. Não, é porque realmente não vou dizer que é uma droga, não tem efeitos tóxicos, mas é um complemento tão ou mais importante como, olha, nós estamos aqui a beber água, por exemplo. É fundamental. É fundamental. É verdade. E Duarte, se pudesses implementar assim uma mudança no nosso sistema de saúde, como profissional do exercício físico, relativamente a este suporte não farmacológico no cancro do pulmão, qual é que seria? Se pudesses fazê-lo, assim, já em forma mesmo de finalizar o nosso episódio. Uma alteração que eu faria, eu se calhar adicionava as estratégias não farmacológicas como obrigatórias a fazer parte do tratamento. Por exemplo, o paciente vai fazer X tratamento, né, uma cirurgia ou X tratamento, mas também está no programa que vai fazer uma sessão acompanhada com um treinador e 2 ou 3 autonomamente planeadas por esse treinador, vai ter de fazer as consultas de nutrição e o suposto plano nutricional também, as consultas de psicoterapia. Portanto, eu adicionava estas estratégias como se fossem obrigatórias. Eu sei que já existe algumas iniciativas em Portugal nesse sentido, mas está longe de ser a norma e é isso que a gente queria, que fosse normal o utente receber esse tratamento global de vai base, fazer, exato, integrado de base e a fazer toda a diferença na equipa multidisciplinar, não é? Sim. Eu ainda acrescentaria facilitar o meio de comunicação, não é? Que nós pudéssemos estar todos em comunicação desde o princípio do diagnóstico. O doente é diagnosticado, a equipa multidisciplinar está à volta dele e não o doente ter que ir recorrer a cada profissional por separado. Isso é que seria muito ideal, não é? Muito bem. Sim. E com esta acabamos. Eu tenho uma coisa a dizer. Força. Que é uma das coisas que eu vejo muito que as pessoas me perguntam, que é em relação à suplementação. Sim. Perguntam muito se tomam vitaminas, se tomam antioxidantes, se bebem chá verde, se bebem água aí ia dizer o nome, não posso dizer, água alcalina. Toda a gente já sabe qual é o nome que eu quero dizer, não é? Pronto. Mas isto para dizer que a suplementação, há muita evidência já. Não é para toda a gente, nem em qualquer altura, depende muito, cá está, dos valores bioquímicos, dos parâmetros bioquímicos que a pessoa tem, mas há evidência científica de certas suplementações que podem ser quase de um plano geral. E no cancro do pulmão há muita evidência para o uso de ômega 3. Ok? Porquê? Porque devido ao grau de desnutrição grande que estes doentes trazem, é necessário para que as próprias drogas entrem para o interior da célula, que a membrana celular das células sejam mais permeáveis, mais flexíveis. E devido à falta de gordura, estas membranas ficam mais secas, desculpem a expressão, não é? Mais desidratadas, mais magras, vá lá. E então o suplemento de ômega 3 não só reduz a inflamação gerada pela toxicidade da doença, como também permite as membranas celulares ficarem mais permeáveis para a entrada das drogas, está bem? Então o ômega 3 é daqueles que quase taxativamente pode ser feito, agora tem que ser feito um ômega 3 de boa qualidade, e desculpa, já me estou a alongar um bocadinho. Não. Estás à vontade. Pronto, de boa qualidade, refinado. Para quem não percebe muito disto, é muito fácil ir à procura de um bom ômega 3 se tiver lá no rótulo o selo de qualidade que é o IFOS.
Okay. Então, se tiver portanto, as siglas IFOS, é um óleo que é cold press, portanto, é prensado a frio, portanto, já foi removido todos os metais pesados, portanto, é um ômega 3 de boa qualidade e geralmente são necessárias as doses de 2 gramas. Pronto, à parte disso, também é importante e cada vez há mais evidência do uso de alguns probióticos, desde que não exista a leucopénia, mas para alguns probióticos que ajudam a regular muito esta parte gastrointestinal também já existe evidência científica. Depois também a melatonina, também tem para a parte do chemiobrain, aquele cérebro mais intoxicado pela quimioterapia, também com muita evidência. E depois as tais proteínas, que podemos ir buscar de várias marcas, portanto, aqueles substitutos proteicos que já existem, ou a tal proteína em pó que se pode adicionar a um batido ou uma papa, por exemplo, para reforço também proteico e muscular. Então era só isto. Ainda bem que tocaste nesse ponto, porque cada vez mais tem sido um desafio nas consultas. As pessoas perguntam muito, sim. É complicado, sim. E claro, nós não temos, com alguns fármacos que utilizamos, não temos evidência robusta que nos permita descartar interações, porque os nossos fármacos metabolizam-se através do fígado e dos rins, então é complicado oferecer essa informação e alguns colegas são reticentes, não é normal? Claro, então eu digo, nós temos uma consulta de nutrição. Manda que eu oriente. Que eu puder, eu oriento. Sim, eu acho que sim. Acho que cada vez mais nós temos que subespecializar naquilo que fazemos e se fazemos uma coisa, fazemos-la bem, não é? Não tem sentido abarcar tanto conhecimento porque não conseguimos. Então, chegar a todo o lado. Sim, tenho plena noção disso. E cada vez mais somos confrontados com essas questões da suplementação. Por isso, ainda bem que tocaste nisso. E com esta, drop my mic, não é que eles fazem? com esta fechamos. Em suma, podemos dizer que uma alimentação equilibrada, saudável, praticar exercício físico são fundamentais no processo de cura de quem está doente, mas também daquelas pessoas que não estão doentes, devem praticar exercício físico e seguir uma alimentação cuidada. Sem dúvida. E fechamos da melhor maneira possível com chave de ouro, como eu já pensava que iria acontecer, não é? Mas realmente esta terceira temporada foi muito enriquecedora e este episódio também. Obrigada mesmo por participarem, uma vez mais aceitarem este desafio e vemo-nos lá em casa ou no carro, na próxima temporada que será dedicada ao câncer da mama e que também promete convidados muito especiais e abordar temas muito interessantes também e igualmente úteis para quem nos siga, quem nos segue durante estes episódios todos. Muito obrigada e até lá. Obrigada também, até à próxima temporada. Obrigada. Até à próxima.